Opa, o pessoal tá entrando de volta aí já. Nós tivemos um probleminha técnico nossa primeira parte da live. A Laodiceia tava com problemas de visualização lá. Mas agora a gente tá entrando de novo aqui. Logo, logo eu chamo ela ali para participar. Enquanto isso, pessoal, eu refaço o pedido que tinha feito antes. Compartilhem, mantenha um símbolozinho aqui embaixo aí na live de vocês, vai ter mais ou menos por aqui, ó, um símbolozinho para você compartilhar, né, com os teus contatos, com os teus seguidores essa live. Então compartilha com todo mundo, tá? Vai ser um tempo muito legal mesmo. A gente vai estar falando aqui sobre uma visão cristã para o mundo atual, esse momento delicado que nós vivemos, tanto de pandemia quanto questão de ideologias, né, de pensamentos, nós vamos estar agora fazendo. Então é muito importante que você esteja conosco nessa live, né? A Laodiceia também tem um conhecimento muito legal aí para compartilhar conosco. Ela acabou de entrar aqui, tá? E eu vou aprovar a solicitação e se está tudo certo. Vamos só aguardar, torcer. Vamos ver se funciona. Deu certo? Ah, tu parece que tá melhor. Aí, agora. Apesar, apesar que continua escuro, viu? Não sei o que você fez com o celular, mas a tela tá escura. Meu Deus do céu, também não sei. Mas Pessoal, agora eu tô me vendo. maravilha. Aí o dedinho do Adiel arrumando. O Um abraço pro Adiel dedinho, aí também. o dedinho, né? Dedinho. Vem, dedinho. Pessoal, por gentileza, mandem aí, comentem aí se o áudio tá bom, a imagem da Laodiceia tá tranquilo, se vocês estão conseguindo ouvir bem, né? Comentem aí, por favor, só pra gente ter certeza e daí a gente já começa o conteúdo dessa live. Só coloquem aí pra nós, tô ouvindo bem, tô escutando bem, tô vendo bem. O pessoal tá voltando, né? Que Opa, bom, o áudio de ambos está ótimo, a Aline falou, então maravilha. que bom, que Ó, o bom. Gabriel entrou Agora eu ali, ó, tô o pessoal tá conseguindo me voltando. ver. Ia ser muito estranho. Agora, Ia ser agora é muito só estranho. sucesso. Ia ser muito estranho falar sem me ver, né? Não, não Sim, melhorou, sim. não. Por favor. Eu tô com um suporte técnico aqui. Tá com a equipe Ai, técnica aí é, pra... é, é. É porque assim, meu filho, eu só sei falar. Ou às vezes benção, ou às vezes asneira, entendeu? Fazer as coisas mesmo, esses troços, eu sou analógica. Eu sou fascinada pelo mundo digital, mas eu não domino. Então eu só aventuro. Esse mundo digital realmente tem umas É. complicaçõezinhas. Pessoal, então, Eu dois pedidos utilizo. antes. Hum, Vai. só utiliza, mas não Claro, é manja da... ferramenta. É ferramenta, né? Mas se alguém não me ajudar, daí. É tipo Mas eu agora... cozinhando. um desastre, né? Pessoal, mas é o seguinte, então, repetindo dois pedidos, a gente nós dividimos a nossa live praticamente em três tópicos principais. Vamos ter um momento próprio para a gente fazer perguntas, para vocês fazerem perguntas e questionamentos, observações sobre o tema que a gente vai tratar, que é uma visão cristã para o mundo atual, né? Os dilemas do jovem cristão, principalmente nesse desenho social moderno, contemporâneo. E algo importante clica no coraçãozinho que está aqui embaixo, porque o coraçãozinho ele ajuda ali a crescer a relevância da live, né? E também compartilha com os seus contatos. A Thaís perguntou se tem tema, sim. Nem sabia O do tema da live coraçãozinho. é uma visão cristã para o mundo atual, tá? Eu vi que, eu não sei se tem como fixar comentário aqui. Deixa eu ver. Deve ter, né? Não pergunta pra Deve. mim. Não Tema. pergunta pra Tá. mim. Eu vou até já fixar aqui. Enquanto Eu você tô, coisa aí, eu coisa aqui. Adiel. tá. Ô, Adiel. O mundo atual. Coisa aí. E eu coisa aqui. E vamos embora. Daqui a pouquinho, gente. Tenha paciência, que aí o povo vai chegando também. Adiel! Eu não ouço Pessoal, também, não. não consegui fixar, mas eu Oi, sei que Adiel! tá. Por favor. Compartilhar link, copiar link. Coisa pra você aí, pelo amor de Deus. Porque daí não. Pelo amor de Deus, inventa moda, não.
Ah, tá. Mas isso daí não é o problema. Ó, pessoal, eu não Vamos lá. consegui. Ah, Vamos lá. ficou. Aí, consegui. Fixou o comentário ali. Pronto, O pronto. tema, o tema da live ali, ó. Adiel, você tá vendo lá de cima? Assim, o Adiel Eu, é, ó, não funciona. é. Se complementa ali, ó. Ali, É, ó. Deu mas certo? se Que eu bom cons... que deu ó, certo. eu já vou ser sincera, se eu tô chamando de Adiel porque não é dos melhores dias. É porque não deu tudo. A Não foi vida é tudo ao vivo, cores né? hoje. A vida é ao vivo, hein? Eu já vou falar a verdade aqui. Se eu chamar ele de Adiel, é a senha. Algum É porque eu problema me. aconteceu. É, mas nada que Deus não Pessoal, possa resolver. nós estamos ao vivo, agora, graças a Deus, tudo certinho. O tema da live fixado, todo mundo se vendo, todo mundo se ouvindo. Nós vamos falar hoje, já de primeira mão, quero agradecer a todos vocês que estão aí acompanhando a nossa live, que estão curtindo aí, colocando os coraçõezinhos, compartilhando com seus contatos, tá? Nós hoje convidei uma convidada super especial para o pessoal que é aqui da Assembleia Sede, já, e não só da sede, posto fiscal, outras congregações também conhecem a Laodiceia, que tem um Eu dom sou de antiga aí, administração. né? Essa aqui já tem experiência aqui em Paranaguá, Eu estava já tem. lembrando que lembro de você anotando, tentando anotar esboço da pregação. Que idade você tinha? Estava no primeiro ano, segundo? Eu lembro, eu não lembro, eu lembro o ano, é 2007, eu tenho guardado ainda a folhinha lá, uma folhinha É, tá eu acho toda que você ainda amarelada. estava no ensino fundamental um, primeiras fases, ou ensino Tava. infantil. Terceira, Olha, você quarta vê, série, acho para que por vocês aí. saberem o tanto que eu estou velha. E agora ele é um Experiente, né? doutor. Ele é um doutor e eu terei o maior prazer de me assentar para aprender com você. Eu já te falei que já chegou essa fase. Não, que É, isso. Hoje eu estamos só na tô fase. aqui, hoje eu tô aqui para provocar perguntas só e começar o debate, mas quero que você Eu, aí fale eu com a tô aqui galera, com fale com o muita, eu pessoal. tô aqui com muita honra, muito honrada. Eu tenho fugido de lives, né? Você sabe que deu trabalho para a gente conseguir se reunir. Eu cheguei gurinha pouco em casa, deu mal entreveiro hoje, mas graças a Deus que deu certo, né? Eu ia me sentir muito mal se eu furasse, mas deu certo e sim, eu fico muito honrada e muito preocupada, né? Sua mãe tá aí? Já tem o Gabriel aí, né? Aí, se a sua A mãe família tiver, toda tá aí. se a sua mãe tiver aí, eu vou ter que pedir, Senhor, me livra de falar asneira, porque se depender de mim mesma, eu vou falar. Então, a minha amiga, ela é aquela que me puxa a orelha com muito amor, Né? muito, Acho que muito, todo mundo tá com um muito. caderninho aí para anotar também. Ela é muito necessária na minha vida, é aquela que tem toda a autoridade para me dar os puxões de orelha, porque às vezes eu sou desnecessária, né? Então vamos combinar. Mas é isso aí, pessoal. Olha, a minha mãe já deu o tchauzinho ali. Partindo agora para o tema da Beijo nossa pra sua live, mãe. nós dividimos praticamente em três principais temas, três principais tópicos, né, dentro desse tema geral que é uma visão cristã para o mundo atual. Na verdade, eu pensei nesse tema e daí o Espírito Santo tocou no meu coração até para convidar a Laodiceia, já estava querendo há algum tempo, para a gente conversar sobre duas grandes realidades, né? O que a gente entende por esse mundo atual, né? O mundo atual em Sim. duas vertentes, assim, dois caminhos principais. O mundo atual relativo à dificuldade hoje que o cristão tem diante de tamanhas ideologias, diante de um desenho social que parece que despreza a Deus, que supervaloriza ideologias contra a palavra do Senhor, o ateísmo e coisas assim. E também o mundo atual na questão desse contexto da pandemia em que nós estamos vivendo. É inegável que a pandemia ela mudou as estruturas, né, da sociedade, mudou grupos sociais, abalou severamente a economia. Então, o que a gente pode refletir sobre isso? Eu creio que são raciocínios, são pensamentos muito pertinentes para nossa realidade. A Sim. Laodiceia vai estar comentando aqui com a gente esses temas muito Misericórdia. importantes. Vai estar Muito aí difícil, muito compartilhando complexos. Muito compartilhando um complexos. pouquinho que nada, no Cedars foi mais de 2 horas de ensinamento e É, agora mas vai ser um nós, pouco menos, mas vai ser tão abençoado quanto. acho que a leitura que nós vamos tentar fazer, ela é muito ampla, né? Que Deus nos ajude.
Tentar fazer alguma síntese de algo que é tão amplo, tão Tão complexo, amplo, tão que amplo. envolve tantas questões, tantos efeitos, né? E então que Deus nos ajude, filho, que nós estamos aqui para passar vergonha mesmo. O tema é complexo, mas nós estamos aí E com a a cara coragem. exposta aí para falar disso. E O tentando nosso, buscar uma perspectiva bíblica, né? Que é o com nosso alvo. certeza. Acho que o cristianismo ele sempre faz isso, ele faz uma leitura cristã da realidade, né, dos acontecimentos que nos Exatamente. são colocados, dos desafios que nos são postos, né? Então sempre quando eu dou aula na escola dominical, falo com o pessoal, eu sempre digo isso, a gente sempre tem que olhar com uma ótica cristã para as coisas que acontecem na sociedade, tem um cristianismo racional, né? O apóstolo É isso Paulo ele aí. fala sobre o culto racional, nossa fé também tem que rumar nesse sentido. Mas, pessoal, o nosso primeiro ponto da nossa live, eu acho muito importante, se você quiser aprender hoje, lá Odisseia está aí, é o momento certo de aprender. Ô, raiva que me Pega dá uma, quando você fala isso. pega uma caneta, pega um papel aí. É o nosso primeiro eixo da nossa live que a gente vai estar tratando. É sobre qual é a mensagem que Deus está querendo passar ao mundo nesse contexto da pandemia. Nós temos visto aí uma pulverização, uma multiplicidade de pessoas falando sobre lições, ou seja, o que Deus está querendo passar, dizer à humanidade com esse contexto da pandemia, e nós também hoje vamos nos propor a reflexão sobre isso, né? Alguma reflexão que eu tenho aqui que a pandemia ela nos apresenta o quê? Uma constatação um pouco óbvia, mas às vezes esquecida pelo homem. Ela mostra que o ser humano é pequeno diante de fatores externos, né? O ser humano ele gosta de controlar, de dominar todas as coisas. Agora, um inimigo invisível, um vírus que se transmite pelo beijo, pelo abraço, as pessoas não podem mais nem estar juntas, ele muda severamente as estruturas psíquicas, psicológicas das pessoas e tem afetado muitas vezes até a fé, a crença de cada um. Então, o que Deus pode mostrar para nós? Uma reflexão superficial é a nossa pequenez diante de Deus e também é um sentido escatológico, ou seja, que se relaciona à volta de Cristo, né? Que esses são os sinais que estão nos mostrando que Cristo volta para buscar a sua igreja, que é o sentido do Evangelho, né? O último livro da Bíblia, Apocalipse, ele fala sobre todos os acontecimentos que rumam para esse fim do mundo, para essa conclusão das coisas. Então, minha querida Laodiceia, nesse tópico 1 sobre a mensagem que Deus quer passar para nós nessa Primeiro pandemia, tópico, eu já quero a fugir. palavra é sua. Eu já tô A orando é palavra é pra sua. internet cair pra eu ter desculpa, entendeu? Volta, Diel, desconcerta que você consertou. Ô, gente, olha, primeiramente, né, a gente fala com a pessoa, quando você vai debater com pessoas inteligentes, o debate fica muito, a discussão que se propõe fica muito elevada, né? Olha o que o cara está dizendo. Olha a visão escatológica, antropológica, sociológica, né? No caso, o Trinque, ele está muito sério. Então, vocês, pelo amor de Deus, tenham paciência, com temor e tremor que nós chegamos diante dessa realidade em que todos nós estamos envolvidos, né? Nós temos que ter, não o que está acontecendo de forma comum. Perceba-se que diante eu já vou responder a pergunta que Deus quer dizer, mas deixa eu dizer, o que eu tenho observado em termos assim generalizados e resguardadas as proporções e exceções, é que você vê muito medo, né? E muito pouco quebrantamento, muito pouco arrependimento, muito pouco conscientização. Eu realmente sou uma pessoa nem tão otimista, nada pessimista, não tão otimista, mas busco uma perspectiva realista e não acredito no que se tem discutido muito no âmbito acadêmico, filosófico, antropológico, sociológico, sobre o novo normal. É uma discussão muito recorrente nesse âmbito, nesse campo, e eu não acredito nessa ideia do novo normal, né? Eu acho que o que existe é o velho normal. As mudanças são mínimas no que tange à natureza humana, no comportamento humano. Eu acho que é só quem não tem mesmo uma percepção da realidade que não está observando que as pessoas têm mudado muito pouco, né? E nós estamos acompanhando aí pelas redes atrocidades. Racismo continua acontecendo, humilhações,
enfim, a natureza humana continua sendo a natureza humana. Então, há muita dificuldade de mudança no ser humano. Por quê? Porque o ser humano precisa de novo nascimento, regeneração. Não só uma mudança de circunstância, de status quo, uma mudança de uma condição social, nós precisamos. Então, eu tenho acompanhado, tinha projetos engatilhados, minha última agenda foi dia 15, né? E eu já tinha um projeto engatilhado. Dia 17 chegou o decreto, toda a minha agenda humana foi cancelada, a agenda soberana continua acontecendo, graças a Deus, mas eu percebi, comecei a observar e até procurei, diante de Deus, não fazer nada precipitadamente e redimensionar. Eu acreditei que Deus estava nos chamando para redimensionar as coisas. Deus está nos chamando para uma reflexão, para um quebrantamento, para uma conscientização, para uma renovação de entendimento, de perspectiva e de visão. Então, acho que a pergunta que você disse é uma pergunta que não quer calar. Eu não sou a primeira a tentar respondê-la, né? Tem muitos aí teólogos, pastores, irmãos nossos já discutindo isso e trazendo palavras, né? Trazendo reflexões bíblicas, estudos, abordagens bíblicas muito importantes, muito necessárias, muito profundas. O que eu vou fazer aqui é uma tentativa de somar um pouquinho, né? Se eu não atrapalhar, já vai ser uma benção, né? Se eu não atrapalhar, já tá bom. Mas o que Deus quer nos dizer com o coronavírus, com a pandemia, com esse caos social, esse colapso global, geopolítico que nós estamos vivendo? Então, eu até apontei aqui, porque já que você escreve tudo, eu não escrevo nada, né? Eu falei, o menino, ele é organizadinho. Eu não posso bagunçar demais a live dele, que eu bagunço demais a live dos outros. E a sua mãe tá aí, né? Vamos combinar. Então, acho que a primeira grande mensagem que uma pandemia como esta, uma crise global como essa que nós estamos vivendo, nos passa numa perspectiva divina e numa perspectiva bíblica. O que será que Deus tem a nos revelar? Eu acho que a primeira coisa que Deus quer trazer à nossa consciência, e nós vamos chamar como a mensagem de Deus, é a mensagem sobre a consequência do pecado, tá? Nós estamos aqui, a primeira mensagem, colocando aqui em termos muito objetivos, colapsos, tragédias, pandemias e pandemônios, caos social como nós temos vivido, colapsos econômicos, sociais, políticos, como temos vivido, e sanitários, uma situação que desestabiliza o mundo, um simples vírus, uma pneumonia. Gente, quando nós falamos coronavírus, Covid-19, nós temos que entender que, em termos técnicos, é uma pneumonia viral. É uma pneumonia viral, tá? Com baixo poder de letalidade e com alto poder de contágio, né? Então, contágio acelerado, letalidade baixa, que é 2%, mas pela aceleração do contágio, esse 2% em populações muito grandes acaba tornando-se um número, né, extremamente insuportável, né, e trágico demais. Mas nós estamos falando de uma pneumonia que colocou o mundo de joelhos, que já soma trilhões e trilhões de prejuízos. Então, a primeira coisa que Deus quer nos dizer é que nos lembremos que aqui não é o céu, nós vivemos no mundo. E se nós formos para Gênesis 3, para a queda, o contexto da queda, nós vemos um mundo caído. As pessoas querem construir impérios aqui. As pessoas querem construir aqui a sua vida, né? O seu sentido, os seus objetivos. E nós esquecemos que vivemos num mundo caído e que a verdadeira tragédia, a maior tragédia que aconteceu foi o pecado, Gênesis 3. Além dos portões do Éden, todas as demais tragédias, todas as demais catástrofes, todas as demais pandemias, doenças, pestes, fomes, guerras, mortandades, injustiças, são consequências do pecado. Então, eu penso que a mensagem que Deus nos passa é que aqui não é o céu, é a terra. E até que venha novos céus e nova terra, nós, na condição humana, estaremos sempre vivendo num ambiente vulnerável. Porque o Senhor disse ao homem, maldita será a terra
por sua causa. O pecado também provocou uma queda cosmológica, né? Assim como a queda teológica, ontológica, psicológica, sociológica, cosmológica, né? A nossa natureza, o nosso ambiente. Então, o nosso mundo é viver e administrar sofrimento. Eu acho que as pessoas perderam essa perspectiva, que a gente vive no mundo do coaching, do triunfalismo, o mundo do hedonismo. As pessoas acham que a vida é tudo sexta-feira, né? É o oba-oba. Então, eu creio que Deus vem nos mostrar que antes que pensemos numa perspectiva escatológica, como juízo, ira, sinal, as pessoas vão logo para esse viés. A primeira realidade que uma situação como essa nos mostra é que o mundo é mundo. A vida terrenal é essa. Ela é vulnerável. Ela é não há quem não sofra nesse mundo. Todo ser humano é nivelado ao nível de uma lágrima. A vida aqui é vulnerável. A partir dos portões do Éden, a partir do momento que nós fomos colocados, né, a raça humana foi colocada para fora dos portões do Éden, a condição humana se tornou uma condição humana vulnerável por causa do pecado, tá? Então nós estamos vivendo consequências do pecado. Não por acaso que isso não é novidade. Então, para a sua geração, né, que sucede a minha, e as outras que sucedem a sua, que já tem uma geração aí, você daqui um dia vai estar no meu lugar, né, falando no meu tempo, vai chegar a sua vez. Mas nós tivemos quantas pandemias no mundo? Nós tivemos a peste bubônica, a peste negra, que dizimou 1/3 da população mundial. 1/3, quase 200 milhões de pessoas, que naquele tempo representavam 1/3. Aí depois vieram outras pandemias, elas são cíclicas, tá? Então nós estamos tratando com uma novidade. E uma segunda mensagem que talvez Deus queira nos passar é que isso não é novidade. Talvez seja novidade para uma geração Nutella que cresceu num mundo privilegiado, que só tem a perspectiva do direito, do conforto, do ganho, da aquisição, que se sente vitimizado por não ter o melhor estudo, a melhor roupa, o melhor tênis. Olha pelo que as pessoas sofrem no nosso mundo. Agora, se você olha para um contexto de história mundial, temos aí a peste bubônica, a gripe espanhola, né, que matou 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Nós temos a varíola, que há pouco tempo, até 1980, que foi erradicada. É muito recente isso, mas nós não temos uma memória histórica. Temos aí o tifo e a tuberculose, por exemplo, que está controlada, mas a tuberculose é a doença que mais mata no mundo. Ela já matou mais de 1 bilhão de pessoas. E, segundo a OMS, é a doença que nas populações mais pobres, nos países quando uma porcentagem da população está muito abaixo da zona de pobreza, ainda é uma doença mais perigosa do mundo, apesar que controlada. Mas imagina, 1 bilhão de pessoas. E o povo está aí, sabe, esperneando porque matou 100 mil, sei que lá, tal. É triste, é trágico, não dá, inclusive são 100 mil pessoas, 100 mil famílias enlutadas. Eu não quero minimizar isso, eu não quero ser grotesca aqui, nem insensível, mas eu estou querendo colocar dentro de um quadro geral para nós entendermos que não é novidade. Talvez seja novidade para essa geração que nunca passou uma guerra, nunca passou por outra pandemia, mas assim, não é novidade. E por que não é novidade? Porque se Jesus não voltar daqui 50 anos, 100 anos, outras pandemias virão. Ou talvez outras guerras. Cada geração terá que lidar com seus colapsos, com suas tragédias, né? E é para isso que o Senhor nos enviou o Salvador, para nos dar a esperança sobre a segunda morte. Porque a primeira morte, que é a morte física, todos nós estamos condicionados a ela. E a terceira mensagem de Deus é sobre a nossa relação com a morte. E eu vou usar aqui uma fala do C.S. Lewis, né? Que ele disse assim, no tempo da guerra, ele estava agoniado, tentando discutir todas aquelas questões. Ele foi uma voz naquele tempo, né? E nós sabemos o erudito, o grande arauto da fé que ele foi. Então, ele disse o seguinte, né? Deixa eu ler aqui, que eu coloquei a frase dele, que eu já tô velha, então a memória não funciona mais de boa assim, então não, né? C.S. Lewis, ele diz o seguinte, né? O que a guerra faz com a morte? Olha só a frase dele. O que a guerra faz com a morte? Porque naquele tempo era a guerra que dizimava, né? Populações, países. Ele disse assim, certamente não a torna mais frequente. 100% de nós morremos.
100% de nós morremos e essa porcentagem não pode ser aumentada. Agora, tragamos essa fala para o nosso tempo, para o nosso contexto, né? O que o coronavírus faz com a morte? Né? Certamente, ele não a torna mais recorrente, tá? Todos nós morreremos. É isso que as pessoas esquecem. Você reparou que no nosso contexto, quando você olha os telejornais, mídia, a discussão das pessoas, a fala das pessoas, é como se só isso matasse? Então, coronavírus não torna a morte mais frequente. 100% de nós morreremos. Ele apenas faz o quê? Antecipa ou acelera a morte de alguns, ou de muitos. E quando muito, e talvez até isso traga para nós, é isso que colapsa todo mundo, é o medo da morte. Porque quando surge uma pandemia como essa, o coronavírus, as pessoas que pensam serem imortais, que sempre vão ter mais um dia, que estão ilesas, que saíram ilesas, elas esquecem que pode morrer tropeçando, escorregando no sabonete no banheiro. Elas esquecem que pode morrer como a menina que morreu na Copa do Mundo tomando uma taça de vinho, ela escorregou, a taça de vinho quebrou e o vidro penetrou seu coração no tombo, na queda. A morte é estúpida. As pessoas ainda estão com medo do coronavírus, mas você lembra do desastre ali na 277? Um menino era um motoboy indo entregar um pedido. O outro era uma família voltando de uma oração no monte. O outro era uma família entregar um parente em casa. Ou seja, o que o coronavírus assusta tanto é porque gente que sai de casa para trabalhar ou para ir para a igreja e para um monte que nunca pensa que vai morrer, mas de repente o vírus nos fragiliza tanto, mexe com o nosso psicológico e nos faz encarar a realidade da morte. A diferença é essa. Porque a gente está morrendo todo dia no trânsito, problemas cardíacos, porque come açúcar demais. O açúcar mata mais que a cocaína. E nós não discutimos isso. Inclusive, você está tomando muita coca, pode parar. Senão vai morrer cedo. Então, o que o coronavírus pode fazer com a morte? Ele não muda a porcentagem da morte. Todos nós morreremos. Mas ele mostra para muitos que não querem encarar essa realidade que ela é real. E que nós não somos imortais, que nós somos frágeis. Então, Deus manda a mensagem sobre a fragilidade da nossa vida, a fugacidade da nossa vida. Nossa vida é um vapor, uma erva que de manhã viceja, brota, floresce e de tarde murcha e pode perecer. Só que as pessoas não têm essa consciência. Nem todo mundo está pensando que vai ter mais uma chance, mais um dia. Por isso é um marido de bosta, às vezes uma esposa escrota. Às vezes... sua mãe não viu isso não. Não falei isso não. Ela não gosta que eu fale essa palavra. Ai, Jesus é mais forte que eu, Senhor. Faz parte do meu léxico. É o léxico laodiceano, gente. Pelo amor de Deus. Mas vocês entenderam? Mas é verdade. Sim, sim. Eu não peço perdão. Eu vou lá, faço uma cagada, não peço perdão. Eu abandono o Senhor. Eu vou pro sexo, eu vou pra pornografia. Porque eu acho que sempre vai ter mais um dia. E o medo, esse pavor que rasteja, o verdadeiro medo que rasteja, subjacente aí à pandemia, na verdade não é o medo do coronavírus, é a preocupação com a vida, vamos salvar a vida. Não. As pessoas se colapsam quando elas têm que lembrar que não são imortais. Mas todos nós temos que saber o seguinte, em 100 anos, todos nós estaremos mortos. Eu, se Deus quiser, daqui uns 50 anos pelo menos, né, Senhor? Te amo. Você, talvez mais tempo. Eu vou colocar 100. Eu poderia colocar 50. Todos nós estaremos mortos. A questão é que aí o Senhor nos manda essa mensagem sobre a realidade da morte. Por isso nós temos que entender a perspectiva bíblica. O Senhor disse em Mateus 10:28, não tem mais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Tem mais antes aqueles que podem fazer perecer no inferno, tanto a vossa alma quanto o vosso corpo. Outra coisa, Paulo, Filipenses 1:20-21, em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra, né, com excelência o ministério que recebi de Cristo Jesus e que ele seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o morrer é Cristo, o viver é lucro. Nós não temos essa perspectiva. Você percebe o surto das pessoas, você percebe o medo da morte. Eu acho que a gente não tem que se relacionar com o desejo da morte. Não vamos fazer culto à morte, atrair a morte. Mas assim, o medo, né? O medo pelo medo
esse pânico. E nós, os cristãos, deveriam ser os mais corajosos no enfrentamento da morte. Exatamente. Porque para nós morrer é lucro. Então, é o seguinte, tem pessoal de risco lá, outro está com medo de ser contaminado, eu vou lá. Eu vou servir, eu vou para zonas de vulnerabilidade, eu vou tratar pessoas, eu vou me expor na medida de uma prudência, de uma sensatez, né? Na medida também daquilo que não seja legal, daquilo que... Mas eu vou até a medida do possível, porque em todas as pandemias mundiais, o cristianismo cresceu e ganhou muitas almas, porque os cristãos eram os únicos que se expunham ao risco de morrer para cuidar dos vulneráveis. Então o Senhor nos manda a mensagem sobre a relação com a morte. Paulo disse assim, onde está, ó morte, né? O seu aguilhão, onde está, ó inferno, a sua vitória? Tragada foi a morte na vitória, e o último inimigo a ser derrotado vai ser a morte. Apocalipse 20, 15 em diante diz que o inferno e a morte que serão lançados no lago de fogo. A morte é uma entidade, ela também é serva do Senhor. Ela não haverá de levar alguém que, de alguma forma, por desígnio, não sei, não é um decreto, né? Mas morrer, eu sempre falo com meus filhos sobre a morte. Eu já falei sobre morrer por Cristo. Nós temos que estar preparados. Eu falo com meus filhos sobre a morte, porque eu estou aqui, vivinha hoje. Pode ser, Deus nos livre e guarde. Quantas pessoas hoje receberam diagnósticos de doenças terminais? Quantas pessoas hoje faleceram no trânsito? Então, quando sua mente só orbita em torno do coronavírus, como se só isso fosse uma ameaça, eu acho que é porque nós já estamos num estado psicótico, num estado neurotizado, nós não estamos conscientes, nós não vivemos em consciência. Então, esse medo cristão, ele tem que ter clareza, lucidez, sobriedade. Não é à toa que Pedro, escrevendo à igreja em Roma sobre permissão, assim, falava ser de sóbrios. Porque às vezes o medo, o pânico, esse monte de informações nos tira a sobriedade, a lucidez. Eu posso estar aqui agora falando, só vou estar amanhã, viva se Deus quiser. Por isso, Tiago 4, 13 em diante. Que é a vossa vida, né? O que sabe do amanhã? Vocês digam, vou lá, vou negociar, vou fazer bons negócios, vai dar tudo certo. E o Senhor fala assim, o que é a vossa vida? O que sabe do que será amanhã, nós não sabemos. Então, quarta mensagem, não sei se é a quarta, se é a quinta, eu já perdi o fio da meada. Você sabe que eu te falei que eu não sou metódica. É Deus também confrontar a nossa presunção, a nossa prepotência. Nós criamos agendas humanas e não temos vivido uma agenda soberana. Tiago 4, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele vai... abre aí também, se você puder. Aquele texto, né, que ele vai falar assim, essa jactância é maligna, né? Lê aí para nós. A vossa vida é como um vapor que aparece logo se Isso, o que você sabe do dia de amanhã? Antes deveis dizer, né? Se Deus quiser, iremos, ou se Deus quiser, negociaremos. Aí eu te pergunto, quem que está fazendo isso no mundo atual? Nós temos muitos planos, muitas agendas humanas e pouca perspectiva de uma direção soberana. E nós somos jactanciosos, nós somos presunçosos. Eu creio que esse colapso que veio, o coronavírus, essa pandemia, de repente um dia tá todas as empresas abertas, né? Todos os negócios bombando. Imagina o pregador itinerante, né? Eu dei risada. Porque assim, os caras se achando, né? Pagaram pau pra tanta gente pra ter agenda. E de repente, cara, vem um trem aí e coisa. Sabe, eu louvo a Deus que eu sempre vivi uma agenda soberana. Né? Que parecia suicídio para o meu ministério, muitas coisas que Deus me mandou fazer. Então, cancelou ali, dia 15 foi minha última agenda. Eu tinha até o fim do ano, somado aos outros projetos, eu estava trabalhando quase 18 horas por dia. Mas eu vou te dizer, cancelou, mas estar em casa para mim não tem significado estar parada, porque eu já fazia muita coisa fora do púlpito há muitos anos. Eu procurava viver eu servia no púlpito, mas eu não servia ao púlpito, entendeu? E aí, o que acontece? Para mim, então eu venho trabalhando projetos, Deus tem aberto caminhos, mas assim, eu percebo quantas pessoas, né, que mantinha a sua confiança. Aí o Senhor vai, e aí, e seus projetos? A falibilidade dos nossos projetos. Ou a nossa presunção de dizer, vou fazer, vou acontecer, vai ser assim, vai ser assado. E de repente, um dia para o outro, como aconteceu, está sendo uma grande disciplina, uma grande correção, um realinhamento. Eu creio que
não minimizando os estragos, as mortes, os sofrimentos, as tragédias, mas de alguma forma há uma disciplina divina, uma correção divina, há um amor divino, não só ira, não só juízo, não pensa só nesses termos. As pessoas têm, os profetas do caos, só pensa que Deus está, ai, vai lá porque no carnaval arrastaram Jesus, porque as igrejas grandes estão fazendo muito show. Irmão, não é juízo sobre igreja grande. Se fosse assim, não seriam 30% das igrejas pequenas que se fecharam, né, Gustavo? 30% das igrejas pequenas se fecharam. Então, meu irmão, não pense que é juízo. Esse povo aí vai se dar bem, eles têm dinheiro. A questão é que há uma disciplina para todos nós. Não é essa leitura que temos que fazer. Viva a sua vida. E eu quero aqui até fazer um elogio a quanto a gente tinha programado casamento, né? Festa. Eu acompanhei muitos jovens que tinham festa marcada, casamento marcado. Sabe o que eu achei lindo? A maioria deles prosseguiram. Eles entenderam que não é sobre as circunstâncias, é sobre o tempo de Deus. E se Deus permitiu que fosse no pior tempo, mas é sempre possível fazer as melhores coisas nos piores momentos. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu achei muito lindo, muitos casais abriram mão da festa, abriram mão de tudo. Pastores fizeram cerimônias por Zoom, né? Por sei lá, videochamada. E eles foram lá no cartório, se beijaram de máscara e tudo. Mas eu achei, isso me mostra uma saúde mental e espiritual. Onde que você entende que você não controla as circunstâncias. E há uma agenda soberana. Não sei o que será do amanhã, mas quando esse amanhã chegar, e se ele é tudo diferente do que eu imaginei, que eu projetei, Deus continua sendo Deus. A agenda de Deus não está cancelada. A agenda de Deus não está cancelada para mim. A agenda de Deus não está cancelada para você. A agenda de Deus não está cancelada para a igreja. Às vezes a nossa agenda humana, sim. Isso tem poder de cancelar a nossa agenda humana, mas a soberana não. E ela está acontecendo do jeito que ele quer, designa, e ele pretende que nos dobramos, que nos quebrantemos, que nos ajoelhemos, que nos humilhemos na sua presença, que nos sensibilizemos com a dor, que choremos com os que choram, né? Mas que entendamos que ele continua sendo Deus. Não podemos acrescentar 50 centímetros à nossa vida, né? E não devemos andar ansiosos. Pronto. Enfim, já acabou o tempo? Se o pessoal quiser, eu falei, eu fico com vocês enquanto vocês me aguentarem. Mas Pessoal, ó, uma notícia boa para vocês, o pessoal que tá fiel aí na live. Nós temos 3 tópicos, esse foi só o primeiro ainda. Então, para vocês verem o nível que é essa nossa convidada especial aqui hoje, né? Foi muito cansativo, gente. Tenha paciência, que eu sou cansativa, nada, viu? O pessoal deve estar amando aí, eu tenho certeza disso aí, ó. O pessoal pode colocar nos comentários aí. E ainda eu digo para você, clica nesse coraçãozinho, compartilha com alguém. Se você conhece alguém, algum amigo, alguém que está desesperado com esse contexto da pandemia, essa pessoa precisa ouvir o que a gente está conversando aqui nessa live. Amém. Coloca esse dedinho aí, clica, compartilha com alguém aí que vai gostar, que vai ser uma benção. Tá vendo ali? O pessoal está comentando que está sendo muito legal. Amém, gente. Deus e assim, Laodiceia, complementando esse sentido que você falou e puxando para o tema da nossa live, algo que eu tenho dito é que justamente esse caos que tem sido propagado, a mídia ela é um poder, né? Então a mídia ela potencializa, ela expande esse terror da pandemia, tirando a soberania de Deus. Isso justamente é uma visão extremamente anticristã. Jesus falou algo que eu sempre tenho dito também nessas ministrações desse tempo de pandemia, que é o seguinte: vocês precisam construir tesouros celestiais, não os tesouros terrenos. Então Deus permitiu esse sofrimento generalizado para mostrar que as nossas convicções, que os nossos planos, aqui esse texto de Tiago, Laodiceia, eu amo também, de Tiago 4 aqui, é que está nas mãos dele. Então, assim, uma visão cristã é saber que eu tenho que estar pronto porque a qualquer hora o mestre pode chamar. O controle da nossa vida não está nas nossas mãos. Só que as pessoas que não têm uma leitura cristã da vida, elas vão querer sempre dominar todas as coisas, são sempre querer fazer todas as coisas. Mas eu digo para você, que assim como a Laodiceia comentou de uma forma extraordinária, que a gente precisa acalmar o nosso coração, a gente precisa entender que tudo isso é um processo e que a dor ela vem ou para nos destruir ou para nos melhorar.
e cabe a nós decidir qual vai ser o papel, né, dessa pandemia. Eu digo que Deus ele tem Exatamente. ensinado muito a gente. Eu vi que alguém comentou ali, me perdoe que eu não acabei não pegando o nome, que essa pandemia tem sido uma bênção no lar. Aquela pessoa que passou a vida inteira dizendo que não tinha tempo para dar atenção para o filho, para dar atenção para o cônjuge, agora é obrigado a ficar dentro de casa, a rever os seus relacionamentos, a rever suas convicções, a rever suas posturas. Então a gente pode sim extrair lições muito valiosas desse período que nós estamos vivendo e com certeza quando tudo isso passar, sair de uma forma melhor. Mas pessoal, que bom que vocês estão gostando, vocês estão vendo o nível Eu da nossa quero, convidada especial. E é né, só o primeiro tópico. eu quero dar glória a Deus pelo comentário da irmã que disse que está sendo uma bênção para o lar dela. E quero Sim, convocá-la e convocar todos os irmãos que estão tendo uma experiência de bênção nesse tempo de maior confinamento dentro de casa, né, voluntário ou involuntário, que orem por outras famílias e outras casas, porque a violência doméstica cresceu assombrosamente, cresceu. o abuso sexual, infelizmente, casa, nem toda casa é lar. Quando estar junto nos fortalece, nós temos um lar, mas nem toda casa é lar. Nós temos talvez o comprometimento, nós que Deus tem nos ajudado, que conseguimos orar, conseguimos cantar, mesmo em casa conseguimos ter comunhão com Deus. Eu tenho visto Deus trabalhar poderosamente na vida da minha filha, tenho estudado a palavra, fazemos campanhas de orações, mas nem todos os lugares, não que tudo esteja perfeito, problemas também existem, privações, limitações. Aqui em casa somos 2 autônomos, mas, sobretudo, vemos a graça de Deus, a paz no convívio. Mas isso não é a realidade da maioria, né? Eu quero convocar todos que estão dentro de casa e conseguem ter segurança, conseguem ter paz, a paz de Deus e a paz com Deus, né? Orem pelos lares brasileiros, que a realidade, essa realidade, ela não é assimétrica, né? Ela é muito dispare, Heterogênea, dispare, né? exatamente. Então, oremos, tá? Estão os números, as estatísticas são alarmantes. Por isso eu digo que não acredito no novo normal, né? O ser humano, a ocasião não faz o homem, revela o homem. Então, quem é mal, às vezes, tende a ficar pior, né? Potencializa. E Maximiza isso. e maximiza. Então vamos orar, tá, gente? Vamos agarrar com Deus e sermos intercessores e agentes de bênção. Amém, amém. Pessoal, o nosso segundo tópico, esse foi o primeiro tópico que nós falamos sobre as lições, né, de Deus, que Deus pode nos trazer nessa pandemia, que eu creio que todos nós somos muito abençoados pelos comentários aqui. Nosso segundo tópico de hoje é para falar sobre o motivo de muitos cristãos, principalmente jovens, estarem se afastando de Deus nesse tempo de pandemia, tá? E eu coloco isso como uma afirmação e não como uma pergunta por causa de alguma constatação que eu já tenho visto por algumas pessoas que eu conheço. Ou seja, pessoas que estavam firmes na igreja, ou tendo uma comunidade local, congregando, tendo ali uma comunidade cristã, mas com essa proibição da realização de cultos, as igrejas fechadas, muitas cidades aqui em Paranaguá, por exemplo, uma época proibiu totalmente, depois flexibilizou, abriu de novo um pouco, agora fechou de novo, agora tem alguns dias que está proibido, outros não. Então, pela falta de ter uma igreja constantemente, de ter um pastor, alguém que acompanhe, de ter uma comunidade ali junto para dividir ali as dores, os anseios da caminhada cristã, muitas pessoas têm acabado por abandonar a fé e têm se desviado dos caminhos do Senhor. A nossa problemática desse segundo tópico é justamente isso. Eu coloquei aqui, Laodiceia, em questão de questionamento, 3 provocações para você comentar, que é o seguinte. Nós temos visto muito... Me provocar costuma ser uma experiência não muito positiva. Eu tenho certeza que você vai moer nessas 3. Não. Nessas 3 provocações no sentido bom que eu vou dar, que eu vou fazer aí, Eu tá? entendi. Pessoal, não esqueça, compartilha aí com a galera e taca o dedo no coraçãozinho. A primeira questão é que
os problemas existenciais, eles têm realmente se potencializado. A falta do contato humano, até os problemas financeiros, né? Todas essas implicações da crise, elas acabam aí reverberando, influenciando muitas vezes uma perspectiva intrínseca, né? Mais imaterial e psicológica da pessoa. E tem se falado muito em depressão, até alguns casos de suicídio em relação desse isolamento social. Então, se esses problemas existenciais têm concorrido para o afastamento das pessoas da igreja. A segunda provocação, depois eu vou falando de uma forma mais pausada, daí você pode perguntar tranquilamente. A segunda provocação é que se esse distanciamento das pessoas de Deus, ela revela uma falta de compromisso pré-pandemia, entendeu? Essas pessoas realmente não tinham um compromisso profundo com Deus antes da pandemia e com esse cenário apenas serviu para efetivar um afastamento que na prática já acontecia. E a terceira provocação é sobre se essa falta de frequência regular na igreja, ela realmente tem essa capacidade, né, de esfriar a fé e o amor de uma forma muito grande, de uma forma que influencie, né, diretamente as pessoas a abandonarem a fé e muitas vezes a cederem a esses apelos desastrosos da mídia. Então, para a gente ser mais organizado aqui, a primeira provocação é em relação aos problemas existenciais. Se os problemas existenciais, o aumento dos casos de depressão, de pensamentos suicidas, eles concorrem aí para que nesse contexto de pandemia as pessoas abandonem a fé. Então, eu quero pisar com muito cuidado nesse terreno, nessa primeira pergunta sobre questões envolvendo transtornos, né, mentais, casos psicopatológicos. Estamos falando de depressão, surtos, transtornos de ansiedade. A gente já acaba entrando num terreno que é mais clínico ou patológico, psicopatológico. A gente tem que pisar com muito cuidado, porque só seríamos justos tentando analisar cada caso, conhecer cada realidade. Então a gente vai só conseguir colocar em termos generalistas e generalizados e grosso modo. Então, se você acaba ferindo ou nós acabamos injustiçando a realidade de alguém. Agora, entendo que uma situação como essa, para quem já estava em vulnerabilidade, né, uma fragilidade psíquica, né, já estava psiquicamente fragilizado, transtornado, é claro que veio a ser um gatilho, né, um agravante. Só Deus para ter misericórdia, para quem já estava lutando com quadros depressivos, quem já estava lutando com quadros de transtornos ou de personalidade ou transtornos mentais, que clinicamente são coisas diferentes, né? Tecnicamente são coisas diferentes. Mas então, claro que isso pode ter, só Deus para saber, e os profissionais, os especialistas, no caso eu não sou, só sou um pouquinho curiosa, estudiosa, e então, para saber, né, eu só sei que os psicólogos estão atendendo muito, mesmo que online, tá? Está tendo uma corrida. Então, eu consigo associar que possa ter acontecido um agravamento desses quadros, desses transtornos, dessas condições psíquicas já vulneráveis, né, já fragilizadas, dessas pessoas já em quadros clínicos, de repente houve mais surtos ou cronificou-se, trouxe consequências, sequelas muito maiores, sintomas, né, muito piores. Consigo associar o agravamento do quadro, mas eu não consigo muito associar essa realidade com a questão do afastamento de Deus, né? Então, se bem que problemas mentais podem oportunizar ataques, né, batalhas espirituais que a gente não possa nem imaginar. O inimigo é oportunista, a Bíblia fala que ele anda como um leão, ele ataca na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, mas o poder de Deus também se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Acho que perder a fé é outro nível. Eu não conseguiria associar muito isso, dizer que é por causa da ansiedade, dizer que é por causa da depressão, porque nós vamos encontrar na Bíblia muitos servos de Deus passando por esses quadros. Assim. E isso não significou uma apostasia da fé, isso não significou um desvio da fé, mas talvez uma crise de fé. Nós temos o Salmo 73, a crise de Asaf, ao ponto que ele mesmo diz que estava
tanto em transtorno que ele disse: eu senti picadas dos meus rins, o meu coração se embruteceu, eu estava como um animal. A dor psíquica de Asaf, ele sentiu dor física, psíquica. Aquilo ali é um quadro de um colapso, né? Psicológico, é um quadro de um colapso psicossomático. E se nós lermos com muita atenção aquele salmo, mas graças a Deus ele sobreviveu àquela crise. Então, eu tenho, não sei se eu sou uma pessoa indicada para dar alguma palavra, mas eu acho que entre sair da fé e não consigo. Consigo relacionar que essa situação agrave esses quadros, mas não consigo relacionar, eu não consigo afirmar que esses quadros tirem as pessoas do Senhor. Eu quero remetê-los a Romanos 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Nós somos entregues à morte todos os dias, nós fomos reputados como ovelhas para o matador. E aí Paulo continua com sua fala, né, dizendo, né, nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a peste, nem a espada, nem o presente, nem o futuro, nem a tristeza. Então, quem nos separará? Eu não consigo equacionar isso, talvez seja uma deficiência minha, mas eu não consigo, entendeu? Então, eu não acredito que depressão, ansiedade seja pecado, embora tudo decorra em consequência do pecado, mas nem tudo é pecado. Mas eu não consigo que isso seja o gatilho para levar a pessoa para o pecado. Porque quantas pessoas no sofrimento foram mais para os pés de Jesus? Jesus, quando em agonia, que ele disse que se agoniou até a morte, foi clamar: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, faça em mim a tua vontade. Nós temos 70% dos salmos são salmos de dor, né? Davi ou os salmistas em momentos de dor, de angústia, de perseguição, eles foram produzir louvores, eram canções sofridas, doloridas, às vezes até imprecatórias, mas estavam lá, de alguma forma, produzindo algo que traduzia assim adoração, adorando na dor. Aí nós vamos olhar para Paulo, nós vamos olhar para tantos outros, né, mártires, nós vamos olhar para a igreja em Roma perseguida por Nero, e eu não consigo equacionar que o quadro psíquico, né, alterado, vulnerável, transtornado, possa significar ou ser sinônimo do desvio, do abandono da igreja. Assim como eu posso entender que isso agrave para as pessoas, mas deixar Jesus nesse momento, porque eu acredito que o sofrimento produz diferentes efeitos, né? Efeitos, né? Vai depender do coração de cada um. Se a pessoa se revolta ou se afasta, não é por causa do sofrimento. Tem muito mais a ver com a resposta dela ao sofrimento, né? Como ela elabora esse sofrimento. E é isso. Acho que viver e administrar sofrimento. Filipenses 1:29 diz que nos foi concedido por amor a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. Eu acho que o sofrimento não converte nem desvia ninguém. Deixa eu colocar isso aqui. Vamos colocar em termos escatológicos. Nem a bênção, nem o milagre converte nem desvia ninguém. Tudo é uma resposta do coração. Há sempre o eu essencial. Por isso que Marcos 7:21 em diante, o Senhor diz que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Porque assassinato, soberba, inveja, homicídio, né? Adultério, tudo sai do coração. Então, tem até um texto, deixa eu ver aqui, ó, Apocalipse. Tem gente que acha assim, na hora da dor todo mundo vai converter, na hora da bênção todo mundo vai crer em Deus. Então vamos por milênio. Olha só, o milênio, né, capítulo 20 de Apocalipse, né, gente? Olha que coisa extraordinária. No milênio, o cordeiro vai pastar com o leão. Os animais peçonhentos não terão mais a sua peçonha, seu veneno. Não terá mais hostilidade, não terá mais o poder do mais forte sobre o mais fraco. Haverá um nivelamento, haverá uma justiça, não haverá mais hostilidade, não haverá mais o poder do mais forte sobre o mais fraco, né? Cordeiro e leão, cobra e o sapinho lá, vai estar tudo brincando junto, ninguém come ninguém, ninguém mata ninguém. Não vai ter problema de conta, 1000 anos Cristo reinando. Então, estou falando de um quadro de bem-estar social, porque você sabe, você é acadêmico, você sabe o quanto que as pessoas apostam, acreditam que é o bem-estar social ou o bem-estar
emocional, sentimental, que vai trazer, né, esse quadro de, tá bom, agora tudo faz sentido, eu tô bem. Ou Deus é bom porque as coisas estão boas. Então, o milênio, um reino geopolítico, né, um reino geopolítico e real. Cristo reinará, não haverá injustiça social nem doença. Uma pessoa de 100 anos será considerada jovem, um jovenzinho. Depois de 1000 anos, o Satanás, ele vai ser solto só um bocadinho. O que ele vai fazer? Tentar. E sabe o que ele vai conseguir? Ele vai conseguir arrebatar uma multidão para se somar, se arregimentar e lutar contra Cristo. Ou seja, o bem-estar social vai produzir mudança de coração. Não vai ter criança morrendo de fome, não vai ter criança morrendo de câncer, não vai ter mulher sendo assassinada, não vai ter nada disso, não vai ter abuso sexual de criança, não vai ter injustiça. Mas quando o diabo tiver uma chance, ele ainda conseguirá convencer. Serão convencidos pelo quê? Que argumento? Será que é o mesmo argumento que tirou 1/3 dos anjos do inferno? Eu não sei. Qual será o argumento que o diabo usou para tirar 1/3 dos anjos da presença celestial ali, né? Eu não sei. Agora, o sofrimento também converte. Tem gente que acha assim, ai, meu Deus, não vem pelo amor, não vem pela dor. Minha filha, não é nem pelo amor, nem pela dor. É pelo quebrantamento, pelo arrependimento, pela resposta à graça de Deus, pela resposta à cruz, pela resposta à revelação de Cristo, pela resposta a quem Cristo é e quem nós somos diante dele, que se nós estamos tudo perdidos, nós estamos tudo condenados. Apocalipse 9, olha o 20, que impressionante, ó. Isso aqui é a abertura de selos, né? A grande tribulação, o pau vai estar quebrando para todo lado. Os outros homens que não foram mortos, já vai ter morrido mais gente que na Covid-19. Os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, mas não deixaram para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, né, irmão do Tinder? Né, irmão que pede nudes? Então, né, irmã também que manda foto das coisas que você não devia. Nem da sua prostituição, nem dos seus frutos. Agora, você lê o capítulo inteiro, vê os selos que foram abertos, vê quantas pessoas que... A morte foi tanta que no versículo 6 diz assim, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, eles quererão morrer e não conseguirão, de tamanho sofrimento. Mas depois de tudo isso, não se arrependeram. Nem da idolatria, nem da prostituição. Então, o que eu estou tentando pontuar? Eu sei que está ficando prolixo, porque esse é o defeito que eu tenho. Mas, vocês tenham paciência, tá, gente? Mas assim, o que eu estou tentando pontuar? Que nós, às vezes, temos um simplismo, um reducionismo de achar, se sofrer, logo se arrepende. Ou se tudo der certo, logo crê no Senhor. Só basta Deus mostrar o poder dele. No milênio, 1000 anos de bênção de paz. Nenhum tipo de injustiça ou estressor. Muitos conseguirão seguir o argumento de Satanás e lutarão ainda contra o Senhor na última, né, na última insurreição, na última rebelião e antes do juízo final. Quando estava acontecendo a grande tribulação e grandes pragas e grandes selos de juízo já tinham sido abertos, o Senhor disse que os que sobreviveram, porque foram dizimados milhões, os que sobreviveram ainda não se arrependeram. Então, nós temos que deixar de equacionar nesse sentido assim que tem a ver só com o sofrimento ou só com a bênção. Porque às vezes, fundamentalmente, é um problema do coração. Deus se revela no sofrimento, Deus se revela na bênção. Tem pessoas que reagem à bênção de uma forma positiva ou negativa. Tem pessoas que reagem ao sofrimento de uma forma positiva ou negativa. Mas, em última instância, é uma escolha do coração. Maravilha. Na verdade, assim, eu creio que você acabou respondendo o que eu imaginava dessa provocação no seguinte sentido. Claro que a questão dos problemas existenciais, principalmente clinicamente comprovados, como transtorno de ansiedade, questão de problemas da atenção e, sobretudo, a depressão, eles não podem ser invadidos, né? Ele tem uma perspectiva muito pessoal, né? Até por isso que tem intervenção psicológica. Sim, eu entrei, né, com cuidado, né? Exato. Depois coloquei uma perspectiva teológica, mas antes de teologizar, eu coloquei aqui que é um terreno sensível, né?
Peso Mas, sensível. pessoal, a gente já vai continuar. É o seguinte, a live vai cair, vai dar 1 hora agora, ela vai cair em 12 Derruba. segundos. Então ela vai acabar Eu e quero eu vou responder a começar uma segunda. nova. Isso, eu quero começar uma nova. Então não saia daí. 3, 2, 1, já vai acabar e você